Pai, nós te louvamos hoje porque Tu és bom. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque existe uma verdade na cruz, Deus. Ela não é confortável. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque mesmo com tantas dificuldades da vida, o Senhor nos dá força para escrever hinos nos vales. Muito obrigado, ó Pai Santo, porque diante de tantos conflitos existenciais, nós ainda temos fôlego de vida para expressar ao Senhor adoração. Eu te louvo, ó Pai Santo, pelos muitos irmãos que estão aqui, pelos humildes, pelos nobres, pelos pequenos e os grandes que acreditam em Jesus Cristo. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor venha com uma profunda visitação do Espírito. Eu oro para que o Senhor quebre cadeias, Pai, quebre correntes, e que o Senhor ministre sobre nós a partir de uma liberdade no Espírito. Que o Espírito que clamava, Pai, venha e nos sonde, ó Deus. E que a revelação de um Cristo crucificado, morto e ressuscitado, seja uma verdade na nossa rotina de vida, no nosso dia a dia, naquilo que declaramos a Ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha sobre nós, Deus, e disponibilize o Seu colo, porque somos carentes da Sua presença. E que a partir de uma expressão de um culto racional e não emocional, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações. Então nos visite, Senhor. E que esse culto não venha ser mais um, mas que ele venha ser escrito nas tábuas da eternidade, Pai, por causa de corações que se rendem a Ti. Nós te louvamos por tudo, Pai. Se revela entre nós em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de João, capítulo 5. É um prazer estar aqui. Toda terça-feira nós estamos aqui com a edificação mútua e o Senhor se revela de uma forma sobrenatural, abençoando a cidade, abençoando a igreja de Cristo Jesus e gerando redenção, sendo que Ele é a causa. Se Ele é a causa, não tem por que o nosso nome ser evidenciado, porque somos noivas, cara. E é muito bom quando a noiva libera o amor pelo noivo, não pela amiga da noiva ou o amigo do noivo. Que o Espírito Santo gere redenção entre nós, cara. Na minha reflexão, esse fim de semana, nós tivemos um café universitário com alguns universitários de Brasília. E eu fiquei muito reflexivo sobre liberdade. E nós fazemos parte de um contexto geracional que banalizou a liberdade. A nossa liberdade é banalizada, nós não sabemos fazer com que a nossa liberdade seja frutífera. Ou o Senhor nos libertou e nós colocamos algema em nossas mãos, a partir da religião, a partir do achismo, ou a partir da própria comunidade de fé. Quando o Senhor é o Cristo que liberta, é inevitável. Se você se sente preso por alguma convicção de vida, ou se você se sente preso pelas angústias do diabo, pelas angústias da vida, infelizmente você não tocou na redenção de Cristo Jesus. Uma vez que está escrito que a partir de Cristo somos literalmente libertos, totalmente libertos das garras do diabo e da opressão da maldade. Se nós nos permitimos ser escravos do que acabei de narrar, é porque você não tocou na carta de alforria que somente Jesus pode dar, cara. O que te prende, filho? Ou será que a nossa expressão de adoração é enganadora? É uma liberdade que você não vive, mas que você expressa para você viver um contexto de uma microcomunidade terapêutica em si mesmo. Porque afinal de contas é terapêutico você pular e expressar glória. É um engano em muitos momentos. Porque não expressa a liberdade que você não tem. Logo é uma encenação que deixa todo mundo belo. Mas quando você é livre por dentro, você canta em temporadas de vale, não somente aqui dentro. Obviamente é um ensaio para o mundo, é um ensaio para que você viva uma vida real lá fora. E tenho refletido muito sobre isso, cara. A liberdade divina e a banalidade da liberdade. Nós vivemos um contexto de uma liberdade banalizada. E quero devanear contigo, e eu quero trazer um devaneio muito profundo. Já que nós adoramos ao Senhor, eu gostaria que você agora calasse um mecanismo de adoração que é os lábios e o corpo, e abrisse um outro mecanismo de adoração que são os ouvidos. Porque a fé entra por esse portal que gera Cristo dentro de você, os ouvidos. Diz assim, João 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existia, portanto, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Betesda se chamava
que em hebraico chamava Betesda. Este tinha 5 alpendres, ou 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de cegos, de enfermos, de mancos, de paralíticos, esperando pela movimentação nas águas. E de certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro anjo descia sobre as águas, e aquele que vinha após o primeiro anjo e tocava nas águas, este era curado de qualquer doença que tivesse. Ali estava um certo homem enfermo, que existia há 38 anos. Repita comigo, 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O homem enfermo queixou-se, dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada pelo anjo, pois enquanto estou indo, desce um outro de mim. Ordenou-lhe então Jesus: levanta-te, pega teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Portanto, disseram os judeus ao que foi curado: hoje é sábado, não é lícito que você carregue o teu leito e anda. O homem então respondeu: aquele que me curou, este ordenou: pega teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que disse tal coisa? Apanha o teu leito e anda. Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era. Olha só, o homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Repita comigo: o encontrou no templo. E disse: veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não lhe aconteça o pior. Somente está aqui. Sendo profundo naquilo que o contexto neotestamentário afirma sobre Jesus Cristo, isto é, naquilo que o Novo Testamento afirma daquele que deixou o Testamento, que é Jesus Cristo, é bem evidencial, cara. Jesus veio numa cultura extremista judaizante, onde o judaísmo tem um poder violento para aqueles que são circuncidados, para aqueles que acreditam em Moisés, naqueles que acreditam nas Escrituras, e sobre aqueles que têm uma vida religiosa diariamente, onde às 6 horas da tarde, quando o badalar do relógio dá 6 horas, 18 horas da tarde, todos se põem de joelho e começam a orar. Onde no dia de sábado ninguém faz nada, porque o sábado é um dia sagrado. Aqueles que acreditam que o Deus existencial criou os céus da terra, descansou ao 7º dia. O contexto divino, para aquele que é judeu, acredita que o rito é extraordinário. E o rito é extraordinário para quem vive uma vida de ritualístico. Literalmente, de ritualístico, não de ritualística. Porque o contexto ritualístico significa algo passado de geração em geração, como uma festa folclórica. É extraordinário para uma cultura de um tempo específico, para uma geografia específica, mas para a santificação de um todo, não. Jesus, ele veio nesse contexto, cara, onde os homens amavam a religião, onde os homens aplaudiam uns aos outros pelo fato de declararem estarem de jejum, onde os homens aplaudiam quem estava acima da média espiritual. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, logo você é digno de louvor. O contato com Jesus evidenciava outra coisa, cara. Você não faz mais que a sua obrigação. Ressuscitou o morto, curou alguém, mano, você não faz mais que sua obrigação como adorador. Se você recebeu o poder de Jesus Cristo, para que você fosse um pequeno Cristo, porque a partir dele, nova coisa se fez na sua vida e na vida dos seus. Se não houver mecanismo de milagre, você não tocou em Cristo, você tocou na religião judaico-cristão. E Jesus veio nesse contexto, cara. E em Jerusalém, a palavra etimológica Jerusalém significa habitação da paz. Aonde poderia haver paz, foi literalmente aonde o Espírito desceu, quando a igreja estava reunida. Existia um tanque, que em hebraico chamava Betesda. Nesse tanque existia uma grande multidão de enfermos, cara. Mendigos, cegos, prostitutas, tudo que era escória existencial, existindo ao decorrer do tanque, ou melhor, ao lado do tanque, ao redor do tanque. Existia um momento na cultura judaica onde um anjo descia do Senhor e agitava a água.
E o primeiro que pulava nessa água era curado da sua enfermidade. Mas tinha um cara que estava ali há 38 anos e ninguém viu esse cara. E na boa, cara, quantas pessoas que estão doentes em nosso meio, que estão há 38 anos enfermas e ninguém vê. Onde todos nós precisamos de um toque do Senhor, mas somente aquele que tem a expressão mais religiosa é visto. Quando você não é um padrão e você não faz parte de um padrão religioso, você não fala como um religioso, você não tem roupa de um religioso, você nem se expressa como um religioso, logo você não é aceito como aquele que é digno de um milagre. Era o que a comunidade hebraica ou judaica declarava para homens que não podiam tocar no milagre. Imagina, 38 anos, em um local, esperando um ser humano misericordioso que o colocasse no colo e o levasse até a água. 38 anos esperando a misericórdia de um homem que se declarava ser amante de Deus. 38 anos, cara, precisando de um auxílio da igreja ou da comunidade judaica, nem que seja com refeições, que é o mínimo que a igreja pode dar, cara. Ele não teve. Se ele estava há 38 anos nessas condições, a grande verdade é que ele estava há 38 anos defecando em sua roupa. Há 38 anos se arrastando no tanque, é porque havia 38 anos que ele urinava em suas próprias vestes, cara. Se ele era um cara que era paralítico, segundo a cultura religiosa judaica, ele tinha que ser excluído da comunidade dos santos, cara. E ele foi excluído. E na boa, nós amamos excluir os irmãos, não é, cara? É bom excluir os outros, não é? É extraordinário ver o irmão que pecou, colocar ele de banco, como se Jesus não tivesse lavado os pés de Pedro, não tivesse lavado os pés de Judas, e a gente simplesmente exclui. E o contexto é, quanto menos relevante for a vida do ser humano na comunidade de fé, ou nas comunidades de fé, no contexto religioso, cara, mais exclusão ele precisa ter. Não, o menininho entrou na igreja e transou com a menina da igreja, vamos excluir o cara. Não, a irmã chegou toda sem sol na comunidade de fé, vamos excluir ela, porque ela está seduzindo todos os homens. Não, é um ladrão que chegou, cara, e roubou o celular do irmão enquanto ele estava adorando, vamos excluir esse cara. A grande verdade, cara, é que o olhar de Jesus diante da caatinga, das fezes, da urina do outro, só o atrai. Sabia que a sua podridão atrai Jesus, velho? Sabia que um mecanismo de falta de caráter atrai aquele que pode consertar o caráter da humanidade? Atrai, mano. Porque o contato com Jesus é profundo. O contato com Jesus não é o contato comigo, não é o contato com o homem. É o contato com aquele que abriu mão da glória de governar o universo para navegar no ventre de uma virgem. E entender todas as substâncias alucinógenas que o homem produz, como ira, raiva, amor. Cara, e todo o contexto de substâncias fisiológicas que o seu corpo libera. Jesus se importa com as substâncias fisiológicas que o seu corpo libera. Por isso que ele veio ao mundo ser você, um ser humano. Sabe o que é extraordinário? 38 anos, paralítico. 38 anos sabendo que era Deus. 38 anos sabendo que um anjo descia, mano. E quem tocasse nele seria curado. Quem pulasse na água seria curado. 38 anos esperando uma manifestação de um milagre. Se você for religioso e esperar a manifestação de um milagre, você vai ter algo, querido, segundo as escrituras e segundo o texto. Você vai ter exclusão como santificação. Se você não for a partir de Jesus, véio. Mas a Bíblia diz que existia um que estava indo para Jerusalém. Yeshua HaMashiach, Jesus estava indo e encontrou o cara que estava ali há 38 anos. E olhou para ele, sem que o cara que estava ali há 38 anos perguntasse por ele, ou clamasse por ele, Jesus se atraiu pela caatinga de seu corpo e disse: você quer ficar são, filho? Aí ele vai se queixar, porque ele nem sabia quem era o cara. Responde: eu gostaria de ficar são, mas enquanto um anjo vem e chacoalha as águas, vem um antes de mim, pula e é curado antes de mim. Aí Jesus olha para ele misericordiosamente e diz: levanta, pega o teu leito e anda. E o cara andou. Que
misericórdia é essa de uma simples palavra ser mais extraordinário que você tocar na água de Israel? Eu amo o contexto judaico, mas desmistificando o contexto judaico, você não precisa banhar no Rio Jordão para você ser curado. A palavra de Jesus já é o suficiente para te batizar nele. Você não precisa, cara, tocar no sal consagrado em Israel, nem no paninho que, sei lá, que está sendo vendido nas portas da muralha, no Muro das Lamentações. Não, mano, uma palavra de Jesus já cura profundamente. E quantos irmãos não estão aqui que servem a Jesus há tantos anos, que vêm todo domingo para o tanque de Betesda e ninguém toca em você? Por alguns motivos. Primeiro, você ama a sua religião evangélica, você ama o rito evangélico, ama a roupa evangélica, ama o contexto ritualístico. E Jesus, ele nunca teve interesse em aplaudir o bafo da religião, cara. Por isso que quando ele sentava com os religiosos, ele fazia questão de contrariá-los. Lembra do menino de 12 anos que conversou com doutores da lei dentro do templo? Na boa, o seu currículo eclesiástico diante de Deus não vale nada. Você é o que? Você é pastor? Não vale nada. Você é diácono? Não vale nada. Tu é o que? Tu é empresário? Não vale nada. Tu é professor universitário? Também não vale nada. Você é um ser humano carente das misericórdias dele. É assim que ele olha para você. E se você quebrar o teu orgulho, o teu ego, ele vai vir, cara. Porque imagina o que é você conversar com alguém que nunca teve nada. Só um olhar de ausência de misericórdia. Refletindo com um amigo pastor, a reflexão que nós tivemos é: você imagina que você tem um Deus que te ama profundamente, Ele é 100% amor, Ele é 100% compaixão, Ele é 100% misericórdia. Imagina alguém que só é amor, chegar na atmosfera que tem que julgar alguém. O que é que alguém que só ama pode fazer quando ele estiver irado? O que é que um ser humano poderoso, que deu a sua vida e passou uma temporada milenar, cara, para que o homem prestasse atenção a ele, o que esse homem pode fazer quando a paciência da santidade e do amor se esgota, até que chegará o dia em que ele julgará mortos vivos, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, a ponto do apóstolo João escrever em Apocalipse 21. E o mar deu os mortos que nele havia, e o inferno deu os mortos que nele havia, e a morte deu os mortos que neles haviam. Você imagina que alguém que amou julgar e sentenciar dizendo: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço? Você tem noção do que pode ser a diferença da substância do amor para o ódio, de uma hora para outra? Alguém que sempre te perdoou. Você errou? Não, vou te perdoar. Você blasfemou? E a blasfema que eu digo não é contra o espírito, que até hoje a comunidade de fé não sabe responder o que é. Mas eu tenho uma resposta porque é blasfêmia. Conversando com um grupo de satanistas que me convidou para um fórum acadêmico, eles falando que aquilo que você mentaliza contra o espírito e contra Deus, se você verbalizar ele solenemente, se você vai verbalizar o que está na sua mente solenemente, numa reunião ritualística, e você achincalhar verbalmente o Espírito Santo de Deus, como que se você estivesse transando com ele, ou fazendo qualquer tipo de ato sexual com o Espírito Santo, ou trazendo uma maldição maligna. Há maldições benignas e maldições malignas, porque a maldição significa declaração daquilo que acredito ser. E o contexto é, quando você verbaliza solenemente numa reunião para achincalhar o Espírito, isso, segundo o contexto do que é blasfêmia, é um fato, você blasfemou. É por isso que alguns calvinistas acreditam que Daniel Mastral não foi satanista. Acreditam que ele foi um feiticeiro. E aí o contexto específico é: quando você tem um contato com Jesus, quando você tem um contato específico com Deus, cara, as cadeias devem quebrar. Olha o que é liberdade. Quando você é liberto no Espírito, quando você é liberto no Espírito, não há peso na sua vida que te faça parar, mano.
Não é a dor do luto, nem a substância do pecado. Pelo contrário, cara, a dor é um energético que te faz caminhar. A ausência de algo que você ama é o foco de esperança que te faz avançar quando você é liberto. Já teve uma profunda tristeza e por causa dessa tristeza você caminhou e isso te impulsionou para algo relevante? Algo relevante? Já teve um conflito tão profundo na sua vida e que por causa do conflito você teve contato profundo com Jesus? Eu já, mano. Eu só vivi substância de dor e as substâncias de dores que vivi foi o que me impulsionaram para encontrar Jesus Cristo de forma mais plena. Por que você acha que Saulo de Tarso escreveu todos os livros ou todas as cartas em cadeia? Porque ele tocou na dor. E na dor o coração dele se tornou mais sensível. E na sensibilidade de sua vida ele encontrou o cara que sofreu na cruz sozinho. Nós banalizamos a liberdade. Por quê? Uma vez que você é liberto, uma vez que você é curado, o que é um cara ficar 38 anos precisando de um milagre e agora ele é curado? O que ele vai fazer com a substância de vida que está nele? Por que não houve continuidade na história para afirmar como foi a história desse cara? Lembra dos escravos brasileiros? Que a partir dos padres jesuítas e da carta de alforria da princesa Isabel, no século XIX, quando eles foram libertos, os escravos eles não souberam o que fazer com a liberdade. Eles eram tão acostumados a serem escravos, a serem ordenados, a terem um senhor para apontar o caminho para eles, que eles não sabiam o que fazer com a liberdade deles. Foi por isso que eles foram marginalizados. Por causa da liberdade que eles tiveram. E o Senhor faz isso conosco, cara. O Senhor nos tira da opressão específica da religiosidade. O Senhor olha para você e diz, cara, o extraordinário não é um anjo descendo para chacoalhar as águas. O extraordinário é você tocar no dono, no cara que ordena os anjos. E nós queremos ter contato com anjos, sendo que você tem liberdade com Jesus, cara. Nós não sabemos apreciar a liberdade que Jesus nos dá. Já discutiu pelo Facebook com alguém? Por causa da sua igreja? Olha que besteira. Essa é a nossa geração, cara. Algo que poderia ser tão puro, você está defendendo sua igreja como se ela precisasse da sua defesa. E se a igreja de fato nasce em Jesus Cristo, segundo C.S. Lewis, que afirma que Jesus Cristo é Aslan, o leão, a crítica de Lewis nas Crônicas de Nárnia é possível defender um leão? Ele diz, o leão é indefendível, então não é possível defender Jesus, cara. Jesus já se defende por si só. Ele é um leão. Ele é o maior dessa camada existencial, criacional. É possível defender a igreja? Lewis afirma, não é. Por que não é possível defender a igreja? Porque a igreja já se defende por si só. Por que nós banalizamos aquilo que é puro? Na idade que você está, olha para você que teve uma vida com o Senhor, e olha para alguém que tem a sua idade, que lá no mundão, que estudou com você, já está grávida, cara, e você está reclamando da fase própria. Você reclama daquilo que você não tem, mas você não aprecia aquilo que o Senhor já te deu, cara. É um ser humano profundamente satisfeito com tudo. Nada presta, nada está bom, cara. Mas o Senhor te curou. E não foi relevante a cura que o Senhor te deu durante os 38 anos paralítico que você viveu no tanque de Betesda. O extraordinário é ser como o outro. Ter a vida do outro. O extraordinário é a vida do outro. E sabe o que é profundo? O diabo, ele faz isso, cara. É um casal jovem que se casa. E o diabo, ele planta uma sementinha da insatisfação. Então eu estou com uma loirona filezona, mas o extraordinário na minha mente é ter um caso com a morena. É o cara que é casado com a morena linda, mas o diabo planta uma semente de insatisfação, o extraordinário tem uma ruiva. E assim sucessivamente, cara. Não há satisfação na liberdade que o ser humano orou para ter. É o jovem que diz, cara, tá difícil sexualmente, eu vou casar e casa-se. E ele vai e explora os sites pornográficos. Nunca está satisfeito com nada. O Senhor dá um ministério a ele e ele quer voltar para a igreja que o excomungou. A liberdade não é satisfatória. É o cara que clama para que o Senhor abre portas para ele ser empresário. Mas extraordinário mesmo é quando ele era empregado. E ele não fica satisfeito com o que tem. Eu vim dizer algo para vocês essa noite, irmãos. Segundo o texto, o Senhor odeia ser idolatrado.
Sabia disso? Você se relaciona com Jesus que você entendeu, a igreja entendeu de forma completamente errônea. É tão profundo isso, tão quebra de paradigma. Olha só, a partir do versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: é sábado, não é lícito pegar o seu leito e andar. O homem respondeu: aquele que me curou ordenou: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse isso? Apanha o teu leito e anda. Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que já havia uma grande multidão naquele lugar. Sabe o que o texto me afirma? Jesus odeia a multidão. Ele odeia ser idolatrado. Ele curou! Segundo o texto, Jesus se retira. Ele quer ter contato de intimidade com a pessoa que curou. Íntimo. Ele quer tocar em você. Porque uma coisa é eu ser curado e todo mundo celebrar. Outra coisa é eu ser curado e eu me apaixonar por quem me curou. Ele não é um ídolo. Ele é um ser humano, no contexto bíblico, que abriu mão da sua glória para tocar em você fisicamente. E quando ele subiu, ele quer continuar tocando em você, sendo esse íntimo, que não é proclamado na multidão, é artista, mano, que gosta de multidão. O cara que morreu na cruz, ele gosta de intimidade. Quem gosta de multidão, cara, é quem gosta de ter o ego massageado. Por que Jesus sempre fugiu após você curar uma multidão ou curar pessoas? Por que Jesus dizia para algumas pessoas que ele curava de cegueira e dizia: cara, vai e não fala o que aconteceu, porém vai ao sacerdote no templo e dá uma oferta. Já leu isso? Por quê, mano? Porque Jesus quer ter um contato pessoal, velho. Ele não quer ser o cara que tem uma evidência aqui, pega o microfone e prega, sai fora e não se relaciona com você. Porque na boa, o cara que vive na multidão, ele toca, pega a grana, coloca no bolso e vaza. Não se relaciona com fãs. Jesus não é esse, velho. Nem fã ele tem, cara. Ele tem irmãos. Ele fala de família. Quer ter contato comigo? Então a gente se encontra lá em casa. Tipo isso. A gente não é irmão? Então eu vou encontrar com você lá no teu quarto. Vou trancar a porta secreta. E quando você abrir, você vai me encontrar. Se encontre com o Senhor no seu quarto, cara. Porque se você esperar a pirotecnia, você vai se esquecer que o Brasil precisa de um jovem, uma senhora, uma jovem senhorita que é cheia do Espírito. Não seja uma artista. Porque na boa é extraordinário quando você vem para o culto e sai do culto cheio da presença de Deus. Já veio para o culto e a presença de Deus ficou aqui? Você não levou ela? Porque você banalizou a liberdade. Quando você estuda as Escrituras, parece que Jesus não faz sentido, sim ou não? Não parece? Ué, como assim? Não faz sentido não, cara. Eu aprendi outra parada, você aprendeu outra parada porque você não leu. Sabe, a minha oração, e falo isso com muito temor, porque os pais na fé dessa igreja me dão essa liberdade. Pastora Márcia e Pastor Paulo. Que Jesus te incomode, cara. E que ele se revele a ponto de você ser parido com dores de parto. Parido. Porque só quando você nasce de verdade, você entende, cara, que não é o ser humano que está com o microfone na mão que é relevante, mano. O relevante não é o pastor que está tocando, está liderando a adoração. O relevante está com uma alma liberta, mano, principalmente de si mesmo. Mano, reflete comigo. Como é que Jesus se importa com um ser humano que está há 38 anos esquecido, fedendo a caatinga de fezes e urina? Você abraçaria alguém que está fedendo urina? Você abraçaria alguém que está fedendo a fezes e é paralítico? Com aquele dread nojento no cabelo? Com fome, com um mau hálito acima da média, com aquela caatinga que sai das axilas tão profundas? Jesus se relaciona com ele como se ele fosse uma criança, mano.
Você quer ficar são? Então anda, cara. Pega teu leito e anda. Anda. É coisa... Olha só, a criança que obedece, mano. Você consegue voltar a ser criança e ficar tímido assim? Quem te curou? Sei lá, não sei nem o nome do pastor que pregou, mano. É um pastor negro, careca e de óculos. Qual é o nome dele? Não sei. É desse jeito que Jesus faz, velho. Quem eu sou? Sei. Mas eu quero me relacionar com você pessoalmente. Para refletir quem é Jesus, velho. Jesus é aquele que chega em você, filha, te dá uma carta de alforria para que você seja livre eternamente. Você é livre momentaneamente? Se você for livre momentaneamente, você não tocou nele. E você não foi curado por ele. Você foi curado pela comunidade de fé. Na boa, para refletir comigo. Se a palavra é de reforma, então vamos quebrar tudo. Com responsabilidade. Se a palavra é de reforma, olha o que eu vou dizer, velho. E peço para que o Senhor me cubra. Se uma igreja é responsável por um milagre e não Jesus, mano, você está fazendo dessa geografia um ambiente de idolatria. O relevante é a igreja? É a comunidade de fé? Não, é lá que está o Espírito. É lá que está o Senhor Jesus. E alguém, de repente, entra uma família aqui desesperada, com um caixão na mão, e clamando para que a igreja ore, para que o morto ressuscite. E por causa da misericórdia que é em Jesus, sabendo que nós não somos nada, nós oramos e o defunto vai e ressuscita. A glória de quem? É da igreja, a rocha viva, é de Jesus. Tem certeza? Fala para mim se essa igreja não vai encher. Jesus odeia ser idolatrado. Porque ele sabe que Babilônia é a mãe das grandes prostituições. E de repente, cara, o milagre acontece porque o coração é humilde demais, véio. É porque os pastores dessa comunidade de fé já beberam muitas lágrimas. Então, olha só, o pastor ora e o Senhor dá um som que não tem. Há muitos famintos na cidade que procuram a igreja, que não tem comida, de repente vem para cá e tem comida no púlpito. Fala se isso já não é milagre. Por que milagre só quando o morto ressuscita? Porque a gente ama mágica, mano. Quantos querem ficar ricos? Eu! Pega dinheiro. Pega dinheiro. E a gente vai pegando igual o Silvio Santos, mano. Igual o programa do Silvio Santos. E a gente quer mágica. A gente não quer ser liberto. Está entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer? Que o Espírito gere vida e redenção. Porque, cara, se o Senhor não brinca com a alma de ninguém, por que nós brincamos com Jesus, velho? Por que nós brincamos com a revelação do Espírito? O Senhor te libertou. Seja livre. Que você tenha atos de misericórdia, que você seja extraordinário, principalmente na sua casa, mano. O Senhor curou alguém para que ele fosse para o ambiente de família, voltasse para o ambiente de família. Ele não estava na rua, agora vai para casa. Não estava enfermo, agora vai para casa. Não está com fome? Vai para casa. Para de perambular na rua. E quer que alguém seja mais impactado com o que aconteceu com você? Pelo amor de Deus, que sejam os seus. Se eu não chegar em casa todo fim de semana, quando eu saio para ministrar, cara, nas mais diferentes comunidades de fé que eu já vi na minha vida. O Brasil é heterogêneo demais a nível de comunidade de fé. Se eu não chegar em casa e não for doce com minha mãe, não gerar o Espírito na minha mãe, e que Jesus Cristo não seja a essência do meu lar, eu fui fazer o quê, mano? Que o Espírito Santo chegue em você e diz: pega o teu leito e anda. Não fica aqui, não acampa aqui não, mano. Não tem show aqui não. Não acampa aqui não. Mano, não acampa aqui não. Não tem no Rock in Rio que a galera chega uma semana antes, 3 dias antes, 24 horas antes. Então, não acampa não, mano. Se você tem acesso ao camarim principal, velho, se relacione com ele, velho. Para finalizar, se Jesus amou um cara que estava fedendo, que era um paralítico, você acha que ele não é apaixonado por você que é são?
Se Jesus se importou com alguém que não tinha a mínima condição de vida, e um micro condicionamento para ter uma vida social estável, imagine para você que tem tudo. Para que reclamar de tudo que você tem, velho? Eu cheguei a uma conclusão na minha vida. Quando eu quiser relembrar de milagres, eu vou relembrar da minha própria história. Vou, velho. Porque eu já toquei em milagres demais, mano. Quando eu quiser desistir, eu vou lembrar das vezes que eu perseverei. Quando eu quiser ter contato com a depressão, eu vou me lembrar das vezes que Jesus me fez feliz. Sabe, as vezes que Jesus me fez feliz, foram os momentos mais humildes da minha vida, velho. Eu sei quem é Jesus, velho. E Jesus se esconde nos ambientes mais simples da vida. Ele não precisa, cara, de muita coisa. Ele só precisa de um paralítico para curar. Deus, eu oro para que o Senhor se encontre hoje com os muitos paralíticos que aqui estão, Deus. Com os muitos que estão, Pai, com a vida fedendo. Com os muitos, ó Pai Santo, que tantas vezes entraram aqui e não foram tocados, ou entraram em qualquer outro ambiente de cura e não foram curados, Senhor. Eu oro para que o Senhor assuma a jornada. Eu oro para que Jesus assuma a vida. Muito obrigado, Jesus, por se importar com o pequeno. Muito obrigado, Jesus, por se importar com o órfão. Muito obrigado, Jesus, por se importar com a viúva. Muito obrigado, Jesus, por se importar com os paralíticos. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor gera vida. Mesmo quando pessoas não sabem quem o Senhor gera vida. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor continue gerando vida, gerando curas e milagres. E que o poder do Evangelho em Cristo Jesus gere uma profunda redenção. Sabe? Eu sinto Jesus aqui, cara. Eu sinto Jesus porque eu sei quem me libertou. E o Senhor trouxe pessoas aqui para te relembrar. Relembre quem te libertou. Não foi uma comunidade de fé, não foi uma reunião de um grupo de adoração, cara, foi Ele. Ele que escreveu o seu nome no livro da vida, foi Ele. A glória tem que ser dele. A glória não deve ser de nenhum homem, é dele. Relembre-se de quem Ele é na sua vida. Ele odeia ser idolatrado. Pare de idolatrar Jesus como se Ele fosse um artista, como se Ele fosse o cara que só aparecesse no culto de domingo. Ele vive dentro da sua alma. E é família. Ele é parte da família. Fique em pé em nome de Jesus. Baixa a cabeça em nome de Jesus. Nessa mesma atmosfera de reverência ao Senhor. A gente não precisa de muita coisa para sentir Ele, cara. E quando a gente inventa, a glória vai, a glória sai. Se relembre neste momento das vezes em que você esteve sozinho e só Ele foi a sua companhia, cara. Relembre nesse momento quando você quis desistir, só Ele esteve ao seu lado. Relembre das vezes que você pecou, seja lá o pecado que for, Ele foi o único que não te excluiu, cara. Cristo Jesus foi o único que não te abandonou. Porque Ele não quer ninguém cheiroso, cara. Ele não é um artista que quer a menina mais bonita. Não, Ele é Deus e é Pai, mano. Ele sabe do nosso podre. E Ele conhece a nossa imperfeição. É para alguém que não é artista, mas é Pai.
E é, irmão, que você deve prestar a sua mais nobre adoração. Invista um minuto agora, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Pai, eu oro para que o Senhor visite os meus irmãos. E oro, Pai Santo, para que eles sintam a fragrância e a leveza de terem uma vida perdoada por Jesus. Sejam curados emocionalmente em nome de Jesus. Recebam agora uma visitação do único que de fato te vê. Pai, que os meus irmãos não esperem manifestações nem conferências, Deus, ou grandes eventos espirituais para serem curados. Não esperem por grandes eventos espirituais para serem curados. Será num dia comum, cara, em uma hora qualquer, que o Senhor se revelará. Versículos que falam de liberdade. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração aos cegos, para que eles sejam livres. Romanos 8,21, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do seu cativeiro e de sua corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 1 Coríntios 8:9. Na verdade, vede que essa liberdade não é por motivo de tropeço aos fracos, mas por causa de Cristo Jesus. Gálatas 5:1. Para a liberdade de Cristo Ele nos libertou, e Ele permanece firmes, e Ele é o que dá a nós a liberdade e nos livra da escravidão. É Ele que nos livra da escravidão. Deus, eu oro para que essa geração que me ouve seja livre de si mesma, e que toda escravidão, Pai, todo cativeiro almático, todo cativeiro religioso agora seja quebrado. Que o anjo que entrou na cadeia de Saulo, de Paulo, de Tarso, de Silas, porque eles cantaram e quebrou as cadeias, que nessa noite as cadeias sejam quebradas, Pai. Que haja liberdade. Verdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça.
onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Aleluia. Nós te adoramos nessa noite, Deus, pela liberdade em Cristo Jesus. Que o teu povo vá em paz, ó Deus, ao retorno aos seus lares, guardados, protegidos e abençoados, no nome de Cristo Jesus. Que a graça, que o amor, que a consolação do Espírito Santo seja comigo e com minha família, com você e com toda a sua família. Tenha uma semana abençoada. Vá em paz, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Vá em paz. Aleluia. Olhe pra Jesus.